E eu fiquei falando com Deus o que eu ia falar aqui. Porque, na verdade, eu já tinha preparado uma palavra. Mas aí o Silvinho me convidou para pregar lá em Crisólia. E eu preguei a palavra lá. Mas Deus é novidade de vida. Eu falei, Deus, eu não posso pregar a mesma palavra. Tá lá, a Edna gravou, tá no Instagram dela. Então alguém já deve ter visto, né? E comecei a orar, comecei a pensar. Como um amante da palavra, a gente começa a pensar num monte de versículo, num monte de coisa. E o Espírito Santo falou comigo assim, fala de Jesus. Fala quem Ele é. Fala como Ele se mostrou para nós. Porque vocês já pararam para pensar que quando nós falamos de Jesus, às vezes a gente esquece disso, ou pelo menos eu esqueço. Que nós estamos falando de um Deus. Não é que é de um, do Deus, do único Deus, que se fez homem, que revelou ao Pai, e que quando voltou para o Pai não nos deixou sozinho, deixou o Espírito Santo. E esse Deus nos salvou, nos transformou, nos resgatou, nos colocou como cabeça, não mais por cauda, nos tirou do monturo, nos tirou de lugares. Ele me tirou de lugares que eu nunca mais quero voltar. Às vezes eu passo por ruas aqui, Ouro Fino, assim. Aliás, uma vez eu estava no Reavida, e um amigo meu, que já passou lá também, passou antes de mim, aliás, faz muito tempo que eu não vejo, falou assim para mim, olha, Jéssica, é melhor que você mudasse de Ouro Fino. Para não ficar passando nas mesmas ruas, não passando nos mesmos lugares, não encontrando com pessoas que você relacionava. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Eu orei os 6 meses que eu estava lá no Reavida, eu orei para Deus, me leva embora de Ouro Fino, me leva embora de Ouro Fino. Aí quando eu vim para cá um dia, um profeta falou que nós íamos embora. Aí a gente falou, nós vamos para Monte Sião. Lembra disso, Edson? Você balançou a cabeça que não, mas teve. Aí, hã? Mas aí ficou falando que nós íamos embora, e a Edna queria ir embora para Monte Sião. Eu falei, é Deus, purinho. E nós vamos embora, né? E de repente nada disso aconteceu. Nós ficamos por aqui mesmo. Isso foi em 2012, então quer dizer, até agora nada. Não que não possa acontecer, mas... Ribeirinho, nós estamos negociando com Deus aí, nós estamos em negociação. Mas tudo isso acontece na vida da gente porque a gente procura ouvir a voz do Senhor, não é? E eu, quando comecei a frequentar a igreja e me converti realmente, e comecei a experimentar de Deus e buscar de Deus, eu queria ficar só dentro da igreja e só dentro da minha casa. Aliás, eu não sou de muitos mesmo, quem é de muitos lá em casa é a Edna. Eu sou de poucas pessoas, de gostar da minha casa, gostar do meu quarto, ficar meio intocado. Mas Deus é aquele que nos leva para fora. A igreja nasceu para ir para fora. Nós nos reunimos aqui, nos enchemos de Deus, adoramos a Deus, saímos daqui transbordantes. Se transbordar só aqui dentro, cai num ralo e vai embora. E eu então orando a Deus hoje, falei, como é que a gente vai conseguir, Deus, sair de dentro dos prédios, sair de dentro da minha casa? Como é que eu vou conseguir sair de dentro da minha casa e levar o teu evangelho e falar o teu evangelho? Eu já quebrei tanta cara falando com pessoas fora da igreja. Até marmita na rua eu já entreguei. E nada dava certo. E Deus me levou, abre comigo aí, João capítulo 10. Uma passagem muito conhecida. Jesus é o bom pastor, o pastor verdadeiro. Eu não vou ler nessa Bíblia não, essa Bíblia aqui é Tabajara. Eu vou ler aqui.
Não que ela está errada, mas a tradução dela é meio esquisita. Jesus fala assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era, que ele que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Até aqui. A única maneira de nós conseguirmos sair, e a glória que nós experimentamos aqui dentro dessa igreja, se esparramar fora das quatro paredes, é ouvir a voz do Senhor, é ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz do bom pastor. Nós estamos falando aqui de um aprisco. Jesus estava falando no contexto da história. Tem um livro falando, que se chama Nos Tempos de Jesus. Eu tenho esse livro, mas eu não te empresto, porque está emprestado. Estou brincando, empresto sim, mas está emprestado. E ele vai falar bastante sobre o aprisco, como que era o aprisco nos tempos de Jesus. E dentro desse aprisco era construído de pedra, tinha só uma porta. Em cima eram colocados vários espinhos, para que os animais selvagens não pulassem para dentro do aprisco. E tinha só uma porta, e ali dentro eles se alimentavam, ali dentro eles eram curados, as ovelhas eram curadas. Tiraram tudo, carrapicho, tosquiada, feito tudo que era para fazer com a ovelha era feito lá dentro. Mas o que interessa para nós é que só tinha uma porta. E nessa porta, os pastores colocavam um pedaço de pau, um caibro, sei lá como vai chamar, para que quando as ovelhas viessem, eles chamavam de dentro do aprisco, elas pulavam aquela dificuldade ali, aquela porteirinha. E aquelas que não conseguiam pular é porque estavam doentes. Mas elas vinham, porque Jesus chamou. Aí o bom pastor chegava lá, pegava essa ovelha e trazia para dentro do aprisco e ia cuidar dessa ovelha. Essa é a igreja. E esse aprisco tinha mais um detalhe. Os espinhos que ficavam em cima, protegendo, para que não entrassem animais selvagens, se esse aprisco fosse muito atacado, eles metiam fogo nos espinhos, porque aí espantava os animais selvagens. E o único que sabia a hora de pôr fogo no aprisco era o pastor. Então Jesus nos controla da maneira que nós queremos. Aliás, Jesus nos controla da maneira que Ele quer. A intenção quase que passou aqui. Mas Jesus então nos controla, nos pastoreia. Mas Ele nos pastoreia de uma forma que nós não vivemos dentro do aprisco. O aprisco é o lugar mais seguro que se pode ter. Aqui dentro é o lugar mais seguro que se pode ter. Aliás, aqui só tem uma entrada, né? Parecido com um aprisco. Aqui dentro, nós somos pastoreados. Aqui dentro, nós nos comunicamos na mesma linguagem. Nós falamos a mesma linguagem. O que move o mundo hoje é a linguagem. Se nós formos lá fora hoje com o nosso linguajar crentez, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Não é certo, irmãos. Mas se nós chegamos lá fora agora, a paz do Senhor, ninguém
E aí? Né? Mas, quando nós saímos fora da igreja, e devemos de fazer isso, nós não saímos só. Nós saímos porque o nosso pastor ordena. Ele nos chama e nós reconhecemos a voz do nosso pastor. E o nosso pastor, o nosso Jesus, ele se intitulou então a porta do aprisco. A única entrada para o reino dos céus é através de Jesus. Ele se intitula a porta. Ele se intitula aquele que o pastor dormia na porta do aprisco. Porque se algo der errado, chega nele primeiro, não nas suas ovelhas. E se alguma ovelha até quer sair, tem que passar por ele primeiro. Então, toda vez que nós entramos em Jesus e que nós saímos em Jesus, nós entramos e saímos com Jesus. É em Jesus e com Jesus. Só que tem um detalhe, assim como eles não entenderam, os judeus não entenderam, nós também muitas vezes não entendemos. Por muitas vezes nós olhamos para Cristo, conhecemos Jesus, Ele se apresenta a nós, nos instrui, nos muda, nos transforma, nos traz bênçãos sem medidas, o homem coloca como um pai de família, a mulher coloca como uma mulher de família, ajudadora do homem, os filhos vão crescendo com Cristo, e traz um templo bonito, daqui uns dias vai estar mais bonito ainda, não é? Quem sabe nosso um dia, não sei, ou um lugar maior, não sei. Deus vai fazendo nas nossas vidas. Alguns vão casando, não é? Marca casamento, é bom, pode vir. Mas nós começamos a olhar como ovelhas para a vida de outras pessoas e procuramos a não entender porque Cristo faz na vida do meu irmão e faz diferente na vida do meu irmão, na minha vida. Porque a voz do nosso pastor, ela é comunitária, ela é em comunidade, ela é em igreja, mas ela também é individual. Por isso, num aprisco, você tinha que pular para entrar dentro do... A ovelha tem que pular para entrar dentro do aprisco. Porque ali ela é analisada individualmente. Nós também. Nós somos analisados individualmente. Um a um. E vivemos juntos. Por isso nós nos alegramos com a alegria do meu irmão. Não é? Se eu chegar lá na casa do Maia e falar, minha casa não é mais aqui, comprei uma casa lá nos Palomos, eu fico super alegre. Ou então chegar na Aline, eu troquei de carro, eu me alegro com ela. Mas o que acontece, por muitas vezes, e eu não estou falando por você, eu estou falando por mim, e às vezes eu esqueço de tudo que Deus fez na minha vida, e eu olho para a vida do meu irmão e faço, se fosse eu, hein? Sabe por quê? O que nos tira da presença de Deus hoje, silenciosamente, o pecado faz barulho. Uma vez eu preguei já, que o pecado faz barulho. Quando Saul falou que vendeu todas as coisas lá, chegou lá, o jumento berrou. Não é? O pecado faz barulho. Mas tem algo que no nosso meio, que age silenciosamente, é a religiosidade. A religiosidade age silenciosamente e mata, para rimar, o crente. A religiosidade tapa os nossos ouvidos e nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Porque a religiosidade nos torna parecidos com crentes, com cristãos. Nos torna com atitudes de cristão. Nós jejuamos, sendo religiosos. Nós oramos, sendo religiosos. Nós lemos a palavra, sendo religiosos. Decoramos a palavra. Nós nos parecemos com Cristo, sendo religiosos. Mas nós não somos Cristo. Quando nós não somos religiosos, o Cristo que é visto aqui na terra somos nós. O Billy Graham falava muito isso, né? Que é a única Bíblia que... Como é que o Billy Graham falava? A única Bíblia que o mundo lê é a minha vida.
E lá em João 10:10, eu vou pular aqui, senão fica muito grande. Fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Quem é o ladrão? Não. O ladrão são os religiosos. É verdade. O diabo veio sim para matar, roubar, destruir. Claro que ele veio. Ele quer te matar, mas ele está ao nosso derredor. A partir da hora que nós somos cristãos, lá em 1 Pedro vai falar que ele está ao nosso derredor. Não é? Bramando como um leão, pronto para nos tragar. Agora, o verdadeiro ladrão que rouba as ovelhas do aprisco são os religiosos. Os religiosos, se eu for ali, não dá microfonia não, né? Os religiosos ficam na porta do templo, aqui, ó. Aqui é a entrada do templo. O religioso cruza o braço ali e fica ali, ó. Você está jejuando? Eu jejuo 4 vezes por semana. Você está orando? Eu oro 2 horas por dia. Se alguém falar eu oro 4, e na próxima vez ele vai falar assim, eu oro 6 horas por semana, por dia. Eu leio a Bíblia 5 horas por dia. Essa noite eu nem dormi, na porta do templo. Aí vem o irmão, tudo bagaçado, que a vida destruiu ele. Satanás destruiu, roubou, matou. Aí está o bonitão aqui, na porta da igreja. Em vez de dar um abraço, que nem o Sr. Luiz, alguns aí conheceram o Sr. Luiz, né? Em vez de dar um abraço, que nem o Sr. Luiz dava um abraço, seja bem-vindo. O que nós fazemos? Pecador. Você tem que mudar de vida, rapaz. Eu já falei muito isso. Não sei se vocês são mais santos que eu, vocês não falaram, mas eu já falei. Você precisa mudar de vida, isso aí não tem jeito não. Eu vou contar algo que aconteceu para vocês um dia. Um dia eu estava trabalhando, lá no Lavador. E chegou uma pessoa, que até já morreu, coitada. Falou para mim assim, por que você virou crente? Que besteira. Lá na renovação carismática é a mesma coisa. Eu não sei se é a mesma coisa ou se não é. Mas só que essa pessoa me via passar todo dia, subindo e descendo na procissão dos Noia. Na procissão de quem ia buscar droga. Vocês já viram essa procissão? Sobe e desce o dia inteirinho, dia e noite. E quando não está usando, está pensando como é que faz para usar. Eu era assim. Estava o dia inteirinho pensando como é que eu ia fazer. E aí um dia alguém me falou, olha, tem um Jesus que pode mudar a tua história. Existe um Deus chamado Jesus que pode mudar a tua vida. Se você ouvir a voz desse Deus, a tua história é transformada e você é salvo. Isso ficou na minha cabeça. Mas eu lutei uns par de tempo para que não... Porque eu não queria conhecer esse Jesus. Mas aí Jesus, ele tem muita coisa que ele é cavalheiro. Ele fala, entra aqui, senta aqui, janta, que nem lá no caminho de Emaús, né? Come com os caras, pá. Outras vezes ele passa uma rasteira, joga a gente de costa no chão. Dá um desparar, essa é das antigas. Joga no chão, dá um estrangulamento, segura, amarra com a faixa. Nós estamos falando de judô aqui, né? Ninguém está entendendo nada. E fala assim, agora você vem e me segue. Eu vou te ensinar como é que você tem que andar. Eu vou te ensinar como é que você vai ser transformado. Porque se tem uma coisa que Jesus não é religioso. 2 homens orando no templo. Um fariseu e um publicano. O fariseu estava lá, Senhor, eu jejuo 4 vezes por dia. Senhor, eu oro não sei quantas horas. Senhor, eu. Aí está um publicano lá no cantinho, lá. Senhor, eu sou o homem mais pecador, eu não mereço. É por minha culpa, somente minha culpa. Esse é o comportamento das ovelhas, irmãos. Jesus chega lá na Samaritana. Ela fala, você é louco, você tirar a água do poço aí, foi o Jacó que fez. Foi meu pai Jacó. Abraão, né? Meu pai Abraão que fez Jacó, não. Ah, sei lá quem fez o poço, esqueci.
E ela tá lá, Jacó, né? Ela já sopraram para mim lá, ó. Jacó que fez o poço. Vai beber água daí, você é lá, judeu. Aqui é Samaria. Jesus tem toda a história que vocês já conhecem. Só se você tomar essa água. No final de tudo, ela vai contar quem é Jesus. Quem que foi contar? A rejeitada da história. Sabe quem somos nós aqui? Os rejeitados do mundo. Mesmo que você tenha nascido dentro da igreja. Eu fui criado dentro da igreja. Se você quiser ir lá no mundo agora, o mundo te rejeita. Eu não gosto nem de contar, mas eu vou contar. Hoje eu estou contador de caos hoje. Estou contador de caos, Forrest Gump hoje. Um dia eu dei uma deslizada na curva. Já fazia alguns anos já que eu não usava droga. Eu dei uma saída para a esquerda. E saí louco aí atrás de droga. Eu usei droga até umas horas. E usa droga, e atola carro, e virou com a bagunça. E já eram, umas 9 horas da noite, eu fui na casa, na biqueira, de um cara das antigas, amigo meu. Falei, não, lá vai dar certo agora. Aí eu cheguei lá, ele falou para mim assim, rapaz, eu te conheço. Você pregou lá na cadeia. Eu estava lá. O que você está fazendo aqui? Vai embora. Aquilo acabou comigo. Sarou até o grau que eu estava. Eu montei no carro, no caminho, na volta para casa. Falei, nossa, volta o cão arrependido, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu pensava em tudo, pensava o que a Edna ia falar, o que meus filhos vão falar, o que o meu pastor vai falar, o que Jesus pensa de mim. Quando eu pensei no caminho, o que Jesus pensa de mim? Eu falei, meu Deus. Mas eu estava sendo um religioso. Porque o meu pauzinho já estava lá na porta da Prisco. Você não consegue pular? Vem cá. Mas foi uma orelhada, viu? Aqueles bezerros meio bravos, aqueles bezerros Nelore. Foi uma daquela lá. Na ponta da orelha. Puxou, tirou os carrapichos. Aí tive que contar, né? Fui conversar com o meu pastor, na época era o bispo. Fui conversar com um pastor meu, amigo meu lá do Reavida, o pastor João Venâncio. E a conversa que eu escutei foi sobre graça. Aquilo me acabava comigo, eu queria escutar que você é um sem vergonha. Vagabundo. Seria muito melhor. Sabe o que eu escutei? Graça. 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 Era só o que eu escutava. Começa de novo. Jesus não tem fundo. Jesus não tem início. Jesus não tem fim. Jesus é Deus. É Ele que nos chama, é Ele que nos acolhe. Jesus quebra toda a nossa religiosidade, porque quando Ele falou com a samaritana, ela chegou lá na região dela lá, e falou na Samaria, e falou, olha, eu não ia falar nada disso. E olha só, é aquele cara lá, um judeu, Jesus, que me salvou. E o texto termina falando que ela ganhou toda a Samaria. Jesus atravessa o rio, tempestade, vai atrás de um homem só, o gadareno. Prega para ele, expulsa o demônio. Ele vem de encontro com Jesus, né? Expulsou os demônios tudo, curou, vem cá. Está aí um lugar que eu queria estar lá, eu queria ser um mosquitinho para ver. Aquele cara todo machucado, Jesus, vem cá. Onda aí debaixo do braço, curando as feridas, alimentando. Você imagina, não tem comida, vem cá, faça um peixinho aqui para você. Mas aí esse cara quer ir embora, o gadareno quer ir embora com Jesus. Eu vou embora, eu fiquei tão apaixonado por Jesus que eu vou embora. Ele é o meu pastor. Aí vem a voz do pastor. Você fica. E fala o que aconteceu aqui. Volta para tua casa. Ele ganhou a Decápolis, né? 10 cidades que emendavam uma na outra.
Ele ganhou toda aquela região. Eu estou conseguindo fazer você entender o que Jesus falou comigo? Que a voz dele nos guia para o caminho que nós não queremos ir. A voz dele nos tira de caminhos que não era para nós estarmos. Que a voz do bom pastor nos transforma de uma tal maneira que nós ficamos muito parecidos com ele. Que não é preciso esforço para ser parecido com ele. É preciso apenas ouvir a voz de Deus para ser semelhante a Deus. E nós dificultamos tudo. Quem dificulta as coisas, irmão, somos nós. Sabe por que ser crente é difícil? Porque nós dificultamos as coisas. Somos nós que colocamos empecilhos. Porque se for preciso, Jesus larga todos nós aqui e vai atrás daquela que está machucada. Você já machucou? Eu já machuquei na caminhada. Já fiquei manco. Ruim, mas é ruim. Não quero mais. De fechar a Bíblia assim e falar, ó, vai virar peso de porta. Mas Jesus não deixa, Jesus só nos busca. Ele nos transforma. Se você não vier um peixe grande, vende, come e gosta aqui dentro da igreja. É assim que funciona. A voz do nosso pastor, ela é transformadora. Aqueles que ouvem a voz de Jesus, e eu tenho certeza que você ouviu a voz de Jesus, eu não tenho a menor dúvida. Eu só não sei se você está tão bem com Jesus ou se você não está tão bem com Jesus. Isso eu não sei, isso é entre você e ele. Mas uma coisa eu posso te garantir. Que ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais para nós. Ele sempre tem bálsamo. Ele sempre tem cura. Às vezes cura com o mertiolate de hoje. Às vezes é aquele antigamente passava uma pazinha na machucada assim, que ardia até umas horas. Mercúrio cromo, nem existe mais, né? Às vezes é o mercúrio cromo. Punha lá, a alma saía do corpo e voltava. De tanto que doía. Às vezes dói ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz de Jesus. Às vezes dói. Mas ao cabo, ao final de tudo, é um refrigério, irmãos. Que tem dias, eu vou confessar algo para vocês, tem dia que eu não lembro mais que eu usava droga. Sabe, tem dias que eu esqueço. Não devia esquecer, mas tem dia que eu esqueço. Tem dia que eu passo um dia inteiro, nem lembro. Converso com os outros, passa nego fumando, não estou nem aí. Porque Jesus liberta. Por graça, não porque nós merecemos. Nós não merecemos ser ovelhas dele. Sabe o que nós, ovelhas, tratadas, curadas, matou a nossa sede, matou a nossa fome, fizemos? Colocamos Jesus na cruz. Foi nós que colocamos. Mas ele não ficou na cruz, ele ressuscitou para nos trazer vida eterna. Então nós vamos ouvir a voz de Jesus. Se você gosta de ouvir a voz de Jesus, eu tenho certeza que você gosta, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você vai ouvir eternamente. Por toda a eternidade. Vai chegar um dia que vai ter uma mesa. Eu fico imaginando às vezes assim, eu fico meio pirado, uma mesona grande. Você vai olhar, não vai ter fim, você não vai conseguir enxergar o fim dela. Que nem o mar, vocês já imaginaram? Some lá. Aí de repente vai ter uma mesona assim, ó, indo embora. E vai chegar Jesus, com as cicatrizes de ter passado aqui na terra, com a mão furada. Vocês já pararam para imaginar? Colocar um peixe na sua frente, um vinho lá, eu vou poder tomar vinho de novo. Sei lá o que vai colocar na minha frente lá. Agora nós vamos ceiar. Um pão. Irmão, se isso não muda a tua vida, nada pode mudar.
Se Jesus não muda a nossa história, se a voz do bom pastor não muda a nossa história, se isso aqui não muda a tua vida, se você não tem prazer de abrir de manhã e continuar de onde você parou, você tem que falar, eu preciso parar. Eu preciso parar de ler porque eu tenho que trabalhar. Ou a hora que você gostar de ler, cada um tem seu horário. Se você não gosta de orar, sabe por que nós não gostamos de orar? Porque a oração transforma a gente. A oração não muda Deus, não. A oração transforma a gente. Se você não gosta de jejuar, eu não gosto também não. Mas eu faço, de vez em quando. Podia fazer mais. Mas um dia a pastora falou, e aquilo lá foi uma paulada no meu peito. Não espera a liderança trazer um jejum comunitário. Faça o seu, porque quando chegar o comunitário, você já está fazendo o seu, você já... Não é? Mas, irmãos, eu não falei nada do que eu pensei, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus. Essa é a minha oração hoje. Que nós saímos por aquela porta ali hoje, ouvindo a voz de Deus, com intrepidez, para falar de Jesus para aqueles que Ele está mandando você falar. Que nós não tenhamos medo de falar o que Jesus tem falado conosco. Às vezes parece pife, parece bobeira. Mas você tem certeza que é de Jesus? Fala. Você tem certeza que é de Deus? Fala. Você tem certeza que é o Espírito Santo falando com você? Fala. Abre a tua boca. Jesus vai estar com você aqui dentro do aprisco, como lá fora. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido você a se colocar em pé. Palavra abençoada. Em Salmos 29 diz assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Uma passagem maravilhosa, convido você depois a ler Salmos 29, porque a voz do Senhor é cheia de poder, cheia de majestade, de glória. Convido você a fechar os seus olhos. Dê a mão para quem está do seu lado. Ah, Senhor, nós nos encurvamos diante da Tua voz, porque a Tua voz é cheia de amor, Pai, por nós, Deus. Senhor, Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. O Senhor nos guia à verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guia, Deus, mansamente, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está na nossa vida, Senhor. E nós queremos ser guiados pelo Senhor, Pai, enquanto nós estivermos nessa terra. Espírito Santo, nos guia segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Governa a nossa vida, governa todo o nosso ser em nome de Jesus. Pois a Tua presença é tremenda, Deus. Pois a Tua mente, Deus, é grande e poderosa. Guia-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Governa a nossa vida e os nossos dias. Governa tudo que fizermos, Senhor, em nome de Jesus. Seja feita a Tua vontade sobre nós. Seja estabelecida a Tua vontade na Tua igreja, Deus. Pois somos Teus, chamados pelo Senhor para viver segundo o Teu coração nessa terra. Nós nos rendemos ao Senhor e Te agradecemos pelo Teu amor por nós, que nos guia a toda a verdade que é Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Tu és o nosso pastor que nos guia mansamente. Te agradecemos e Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua casa, seu término de semana, em nome de Jesus. Que Deus te surpreenda. Amém.